Bom, os primeiros 3 dias do governo de Lula já há impasse entre os ministros. O primeiro escalão tem divergência sobre a política de preços da Petrobras, os impostos sobre os combustíveis e sobre o futuro da reforma da Previdência. Para analisar as perspectivas sobre o novo governo, nós vamos conversar agora com o deputado federal Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputado, seja bem-vindo. Bom dia, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com a Jovem Pan. Deputado, eu gostaria de saber como vai funcionar, como vai trabalhar a oposição nesse novo governo de Lula, sendo que a maioria das cadeiras aí do Congresso está com a oposição, eram 76, agora serão 99 a partir de 2023, né? É um cenário ainda incerto, porque o PL elegeu 100 deputados federais para a próxima legislatura, mas nós não sabemos exatamente como ficará, por exemplo, o PP, os republicanos, como ficarão outros partidos. Mas o fato é que só o PL já aumentou em 50% a sua bancada na Câmara Federal, mas, sobretudo, no Senado Federal teremos aí uma bancada bastante expressiva de oposição, bancada de direita, diríamos pró-Bolsonaro. O fato é que, com 3 dias de governo, vimos aí um cenário muito difícil, estarrecedor em alguns pontos, e eu cito aqui esses desencontros entre ministros que falam sobre refazer a reforma da Previdência, outros falando em não tocar em pontos como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. O fato é que com 3 dias já vimos, uma amostra já daquilo que, infelizmente, nós vamos ter que enfrentar. Balbúrdia, desorganização, uma máquina pública inchada, já temos aí 37 ministérios, mas dezenas de novas secretarias, algo que aponta para uma irresponsabilidade que terá um preço. Essa distribuição de cargos certamente repercutirá negativamente ali na frente. Então, lá na Câmara dos Deputados, nós já estamos nos organizando agora, em janeiro, em momento de recesso, para já nos primeiros dias de fevereiro darmos uma resposta a algumas ações que já vimos atrapalhadas, e eu cito aqui a questão do decreto das armas. O decreto não é nem das armas, o decreto dos CACs, que no primeiro dia foi apresentado de forma soldada, mais parecendo uma revanche, uma vingança, uma represália do que um ato de governo, e por isso a Câmara terá, sim, responsabilidade muito grande para evitar abusos, evitar a desorganização das contas públicas, mas, sobretudo, evitar prejuízos para a sociedade brasileira. Em relação às armas, foi uma promessa aí, né, da campanha de Lula, né, nessa campanha do ano passado. Como seria possível atender essas demandas aí, essas promessas de campanha, sem onerar os programas sociais, mantendo a responsabilidade fiscal? São promessas irresponsáveis, feitas apenas para vencer uma eleição, né? E tanto quanto o Lula prometeu, por exemplo, entrar nessa questão das armas, os deputados federais e senadores eleitos também têm promessas a serem cumpridas, e essas promessas dizem respeito justamente no sentido contrário, de manter tudo aquilo que estava posto nesses últimos 4 anos. E no que diz respeito aos CACs, porque esse decreto 11.366, ele trata apenas dos CACs, não fala sobre porte de arma, nem sobre registro de armas, que é feito lá no âmbito da Polícia Federal, apenas sobre os CACs, que está a cargo do Exército Brasileiro. E nós temos já um PDL apresentado na Câmara, de minha autoria, outros PDLs apresentados por outros deputados, um PDL apresentado pelo senador Marcos Duval lá no Senado, para revogar esse decreto. E se for o caso, nós, claro, vamos analisar com muita responsabilidade, não estamos aí para fazer atos levianos, mas se for caso, vamos também adentrar em outros decretos que, porventura, tragam consigo ilegalidades, para que o Congresso Nacional, esses decretos, então, sejam deliberados, sejam discutidos
votados, e se for para o bem do Brasil, que os decretos sejam revogados para que se restabeleça o status quo. Em relação a essas novas medidas tomadas aí inicialmente pelo governo de Lula, o que mais chama a atenção, o que mais a oposição rebate de tudo o que ele falou aí nessa primeira semana de governo? O que mais tem chamado a atenção e deixado a sociedade como um todo estarrecida é a farra com o dinheiro público, né? A distribuição de cargos, né? Nós nunca imaginávamos que aquela velha farra é um cenário, né, um regime de 30 anos atrás, devolvido hoje, em 2023. A população não quer mais, não aceita mais gastança, não aceita mais brincadeira com o orçamento público. Se nós levamos o estamento público nesses últimos 4 anos, com 23 ministérios, com todo o cuidado e zelo com a máquina pública, por que agora 37 ministérios, né? Gastança foi aprovado no final do ano passado, não com meu voto, né? Tivemos 168 votos contrários, mas foi aprovada a PEC fura-teto, PEC da gastança, autorizando o furo do orçamento de 175 bilhões de reais, quando para o Auxílio Brasil precisaríamos apenas de 52 bilhões. Então, teremos aí 130 bilhões a mais só no orçamento deste ano para gastança. E é um dinheiro que certamente ali na frente vai fazer falta, porque dinheiro não dá em árvore, né? Apesar de Lula, em algumas épocas, ter dito, tá faltando dinheiro, manda imprimir mais dinheiro que resolve o problema. Isso aí é uma brincadeira, né? Um ato irresponsável que nós, no parlamento, não vamos permitir fazer gastança, fazer brincadeira com a coisa pública, e por isso o Congresso Nacional agora renovado, a Câmara foi renovada em 40%, o Senado Federal bastante renovado. Precisamos ter atenção para evitar esse desmonte, essa desorganização que está sendo promovida pelo atual governo Lula. Deputado, o senhor falou aí sobre a PEC da transição, ela foi muito criticada, né, inicialmente aí pela oposição, mas assim que entrou em votação lá no Senado, depois no Congresso, ela foi rapidamente aprovada, inclusive pela oposição. O que aconteceu, na sua opinião? Na verdade, nós tínhamos, como eu disse, 40% dos deputados federais que não se reelegeram, muitos que compunham a base do governo Bolsonaro, não compreenderam exatamente quais eram os termos dessa proposta, talvez, mas o fato é que nós tivemos apenas 168 votos contrários à PEC da gastança, a PEC da farra com o dinheiro público. Na próxima legislatura, que se inicia agora 1º de fevereiro, a Câmara renovada à direita, né, nós temos aí, a Câmara já estava à direita, mas agora, na próxima legislatura, ela vem mais à direita ainda. E é importante, então, que esses deputados compreendam a necessidade de sermos responsáveis. Não é a hora mais para toma lá da cá, para aquele velho proselitismo político, que num cenário lá atrás, de 2002, quando o Lula assumiu pela primeira vez, era talvez normal. Hoje não é mais. O cenário que Lula vai encontrar agora no Congresso é bem diferente, e se ele achar que vai ter aquela facilidade que teve lá atrás, estará redondamente enganado, porque nós estamos formando um time de deputados para fazer uma oposição ferrenha, firme, republicana, sem qualquer tipo de tergiversação, no sentido de atender exclusivamente o interesse público, e qualquer tipo de deslize, erro, envolvimento em corrupção será tratado com todo rigor pelos deputados federais, pela Câmara Federal. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo dos deputados de oposição que comporão o parlamento a partir de 1º de fevereiro do ano que vem, ou melhor, deste ano.
A gente volta a conversar então com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, a gente já entrou um pouquinho nesse assunto, mas gostaria da sua avaliação aí sobre esse aumento do número de ministérios. Agora serão 37 ministérios, né? Não corre o risco então de ficar muito inchada essa máquina, muito pesada, muito lenta? Não é o risco, na verdade a máquina já está inchada, né? Todo aquele sacrifício que fizemos, eu lembro que no primeiro trimestre de 2019, o presidente Bolsonaro determinou a extinção de 23 mil CCs, diminuindo, na época, de 30 e poucos ministérios para 22. E alguns diziam, não vai conseguir governar. Conseguimos governar, tivemos muitas dificuldades com pandemia, com guerra, mas governamos. Encerramos 4 anos de governo com números espetaculares. Agora, né, volta toda aquela estrutura arcaica, porque essa estrutura, ela talvez valia lá há 30 anos atrás. Hoje, com a modernidade, não precisa se ter a máquina pública tão inchada. E a máquina pública inchada, grande, gigante, não traz só com ela o gasto público, traz também possibilidades de corrupção, porque com a máquina, com o Estado gigante, cria-se burocracias, criam-se dificuldades, e esse filme nós já vimos. Os governos de Lula e Dilma foram eivados de escândalos de corrupção. Nós chegamos a fazer então um levantamento, foram um escândalo de corrupção por semana durante os 8 anos de Lula e 6 anos de Dilma. Então isso é muito ruim, né? Pessoas não comprometidas com a coisa pública sendo colocadas em postos chaves, enquanto nós tínhamos no nosso governo apenas técnicos comandando ministérios e secretarias, departamentos. Nós temos agora pessoas ligadas a partidos políticos, pessoas que estão sendo colocadas nesses postos, não por capacidade ou por mérito, apenas por serem integrantes de um partido, por terem sido candidatos e não terem sido eleitos, por ser representante de uma classe política ou, enfim, é esse tipo de situação que traz indignação à população brasileira, mas, sobretudo, traz um temor de que todo aquele filme de terror que nós já vimos seja repetido. E, infelizmente, tudo isso indica que o desfecho será esse, né? Nós vimos indicações aí que pessoas condenadas, inclusive, né? Não é só na equipe de transição que haviam pessoas investigadas por corrupção e algumas denunciadas e condenadas. Agora, na equipe de ministros e secretários, há pessoas condenadas que não poderiam estar ocupando esses cargos e estão ocupando cargos chaves. Isso aí é um desastre para a máquina pública brasileira, e a máquina pública do governo federal, todos nós sabemos, manobra bilhões de reais. Vamos provavelmente enfrentar escândalos de corrupção, esquemas de corrupção, e ali na frente o Congresso Nacional, mais uma vez, terá que se debruçar, infelizmente, com temas relacionados a desvio de dinheiro, prevaricações, corrupção ativa, palavras muito comuns na época dos governos do PT, que, graças a Deus, nos últimos 4 anos não fizeram parte do cenário político nacional, mas que, infelizmente, com essa turma toda, despreparada, desqualificada, sem compromisso com a República, vamos dizer assim, né? Tendo compromissos apenas com ou partidos políticos ou com segmentos classistas, né? Tudo indica que nós teremos problemas pela frente. E aí, mais uma vez, Câmara Federal e Senado têm um papel muito importante de fiscalização, de controle, de acompanhamento para e passo de todas as ações. Aliás, nós temos acompanhado o ministro da Justiça, atual ministro da Justiça, Flávio Dino, dando manifestações e entrevistas bastante truculentas, né? Eu vi uma ontem que me chamou bastante atenção, né? Dizendo que não vai permitir qualquer tipo de manifestação dentro do âmbito das polícias, enfim,
né? Ele não é corregedor, ele não é membro do Ministério Público, ele é um ministro de uma pasta que não tem que entrar numa seara que não é dele, e a Câmara estará atenta para, se for o caso, nós vamos fazer uma convocação do ministro da Justiça ou de outros ministros que, porventura, pratiquem atos que nós consideramos contrários à lei ou atos que têm um objetivo ou uma finalidade de constranger, de ameaçar ou até mesmo de aterrorizar a máquina pública profissional brasileira. A PRF, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, teve mais de 100 cargos exonerados no dia seguinte da posse de Lula da Silva, dando a entender que há uma espécie de uma vingança contra a Polícia Rodoviária Federal. Isso nós não vamos permitir, estamos atentos e vamos atuar. Bom, deputado, nós conversamos com o deputado do Rio Grande do Sul, do PL, deputado Sanderson. Obrigada pela entrevista, um bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia.